Olá a todos que estão acompanhando conosco esses 10 dias de oração. Ficamos muito felizes em poder estar junto com vocês mais uma vez. É o nosso 8º dia desses 10 dias de oração. Agradecemos a todos vocês que estão orando por 5 pessoas que vocês escolheram para orar e também agradecemos a Rádio GS que está retransmitindo estes 10 dias de oração e também agradecemos a todos vocês que compartilham nos seus grupos de WhatsApp e também nas demais redes sociais. Todos os materiais que nós postamos aqui, vocês podem compartilhar, se assim vocês desejarem. Vocês não precisam pensar que nós vamos ser contra, não. Podem compartilhar, estão à disposição de todos. Nós tivemos alguns contratempos no nosso canal Hora Tranquila essa semana. Passamos aqui uns dias problemáticos, tormentosos e atribulados. Nós ficamos tristes porque a minha sogra ela descansou no Senhor e isso abalou um pouco. Nós aqui acabamos mandando o áudio errado da oração e mandamos o estudo repetido e algumas coisas que aconteceram, atraso na postagem do estudo. E que os irmãos orem por nós, a minha esposa e também o nosso filho Victor, minha esposa é a Kênia, e pela família Castro por essa perda. Sabemos que muito em breve estaremos juntos, este é o nosso consolo. Jesus prometeu que todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, e este viver será na ressurreição, na segunda vinda de Jesus. E nós temos essa certeza e essa esperança. Nós hoje vamos falar nos nossos 10 dias de oração sobre o último convite que Deus nos faz para que possamos vencer. Ontem estivemos aqui comentando a respeito de vencermos assim como Jesus venceu. A vitória espiritual em nossa vida não vem de nós mesmos, da nossa força, vem de Deus. Nós temos que buscar nele e na palavra dele, na Bíblia, na oração, buscar forças para suportarmos provas que nos sobrevêm e também buscar em Jesus forças para nós irmos vencendo dia a dia nestes momentos difíceis que estamos atravessando na história do mundo. E é na Bíblia que nós então encontramos a verdade. Jesus mesmo disse que a palavra de Deus é a verdade, João 17:17. E na palavra de Deus, em Apocalipse 18, verso 4, nós encontramos aqui o último convite que Deus faz a todo ser humano. Deus ele diz: ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Este é o convite que Deus está fazendo hoje a cada um de nós. Quem sabe nós estamos seguindo por um caminho que não vai nos levar para a eternidade. Quem sabe nós estamos seguindo por um caminho em que nós estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. E aqueles que pensam que podem seguir qualquer caminho, que todos os caminhos levam a Deus, está enganado. Só há um caminho, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele esteve neste mundo, foi obediente ao seu Pai, e ele diz que se nós o amamos, nós também seremos obedientes, nós iremos procurar guardar os ensinamentos que ele nos deixou em sua palavra. Então não vamos nos enganar achando que por termos aceitado a Jesus em nossa vida, nós podemos então seguir aquilo como nós achamos que deveremos seguir, fazendo o que nós achamos que é melhor para nós. Muitas pessoas seguem religiões de conveniência, o que é melhor para eles. Quantas pessoas trocam de igrejas constantemente? Chegam em uma igreja e começam ali a participar e tal, de repente presenciam alguma coisa que não agradou e aí sai, vai para outra igreja, enfim, está sempre pulando de igreja em igreja.
Mas Deus, ele tem uma igreja, a igreja que procura ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Essa igreja somos nós, e essa igreja, ela está espalhada por todas as denominações religiosas. Em todas as denominações religiosas, nós temos pessoas que são sinceras e fiéis a Deus. E então Deus nos chama para que nós saiamos do meio desse povo que não está ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade de Deus. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2. Mas nós precisamos obedecer a Deus. E a obediência, ela requer o quê? Sacrifício. A obediência, ela requer nós abrirmos mão daquilo que nós gostamos de fazer, o que é agradável para nós, o que é bom, para nós trilharmos o caminho que Jesus trilhou. Um caminho de abnegação, um caminho de humilhação, um caminho de entrega, um caminho em que nós vamos tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Jesus, ele disse isso: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, irmãos, não vamos pensar que, não, está tudo bem. Eu estou frequentando a igreja, eu sou um bom membro, eu participo, eu devolvo dízimo, eu dou ofertas, e depois a pessoa não segue o resto que a Bíblia pede que nós façamos. Então nós temos que ter muito cuidado. Jesus está hoje fazendo esse convite. E nós sabemos que ninguém vai sofrer a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência, e essa verdade tenha sido rejeitada. Então, se a pessoa ouviu a verdade, conheceu a verdade, mas decidiu não obedecer e não seguir a verdade, então essa pessoa vai sofrer a ira de Deus. Está no livro Grande Conflito, na página 503. Nós sabemos que o tempo que estamos vivendo é um tempo que é muito curto. Poucos dias, poucos meses faltam para a volta de Jesus. E sabemos que há necessidade de pessoas para pregar o Evangelho, pessoas para testemunhar. Pessoas, obreiros, pastores, precisam estar empenhados nessa obra de pregação do Evangelho, e nós precisamos então testemunhar da nossa fé. E a palavra de Deus, ela nos diz que deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. Então precisa de 100 obreiros e só há um. Vejam que necessidade nós temos de obreiros. Jesus, ele disse que a seara, ela é grande, mas são poucos os trabalhadores. Nós lemos isso aqui em João, no capítulo 4, versos 35 e 36, diz assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Então, Jesus, ele vem falando aqui a respeito da necessidade que tem de pessoas consagradas, dedicadas ao trabalho para fazer essa colheita. Os campos estão maduros. Muitas pessoas pensam, falta muito tempo para a volta de Jesus. Jesus não vai voltar agora. Eu volto a repetir o que eu tenho falado aqui nesses 10 dias de oração. Se nós olharmos ao redor, onde nós estamos, onde nós vivemos, o mundo em si, todos os países, nós vemos que tudo está conspirando para o fim. Os governos estão se unindo uns aos outros e buscando um líder único, mundial, para que possa ver se dá jeito na situação que o mundo está atravessando. E nós sabemos que não, ser humano nenhum vai dar jeito no que está acontecendo no mundo. É somente a volta de Jesus que vai colocar um fim em tudo isso. E Jesus, ele veio, deu a vida por cada ser humano, mas nem todos serão salvos, porque depende de cada um aceitar a Jesus. E o apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 2 e no verso 4, o apóstolo Paulo, ele escreveu:
cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o desejo de Deus. No verso 3 diz, isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador. Verso 4, cujo desejo é que todos se salvem e conheçam a verdade. Então, o desejo de Deus é que cada ser humano seja salvo. Por isso que Deus faz esse convite, sai dela, povo meu. Irmãos, não vamos continuar pensando que Deus, ele é misericordioso e aquelas pequenas coisas que nós cometemos contra a vontade de Deus será perdoado, a menos que nós confessemos, aí sim será perdoado. Confessar e abandonar, viver uma vida com Jesus. E Jesus então estende esse convite a cada um de nós. Sai dela, povo meu. É hora de nós nos ajuntarmos onde haverá um só rebanho e um só pastor, porque, como nós dissemos agora há pouco, a igreja de Deus, ela está espalhada por todas as denominações. E cada um sincero que está por essas denominações ouvirá a voz do Espírito Santo, chamado de Deus, que está dizendo, sai dela, povo meu. E irão então vir para este único rebanho, se juntar, adorar a Deus, fazer a vontade de Deus e poder então aguardar o Senhor Jesus. E queremos ainda dizer que o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós sabemos que o povo de Deus, os sinceros, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, serão perseguidos nos últimos dias. Como nós temos dito, serão impostas leis, e essas leis serão criadas por seres humanos, por dirigentes de nações, obrigando as pessoas a obedecer o que eles querem. E aqueles que não obedecerem, porque essas leis que eles criarem, com certeza, irão contra a lei de Deus, então os fiéis permanecerão fiéis guardando os mandamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Estes então serão perseguidos. Mas Deus promete estar conosco. Deus não irá nos abandonar. Porque, segundo nós lemos no livro Maranata, página 185, nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e sua palavra. Então, todos aqueles fiéis, sinceros, que estão espalhados por muitas denominações, se unirão a um só povo. Haverá um só rebanho, um só pastor. E então, a fé desses crentes fiéis será provada e esses crentes proclamarão finalmente a advertência, seguindo somente a Deus e sua palavra. Que possamos ouvir o chamado de Deus e sairmos da Babilônia, sairmos desta confusão religiosa e nos unirmos ao nosso sumo pastor. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez, hoje, participando desses 10 dias de oração, e queremos lembrar, não deixem de orar pelos 5 nomes que você tem orado, e também não deixemos de orar pelos missionários que estão especificamente naquela janela 1040. É uma região difícil de penetração do Evangelho, mas temos ali muitos missionários e que eles sejam orientados, dirigidos por Deus e que permaneçam firmes, mesmo tendo dificuldades ali para pregar o Evangelho. Oremos. Bondoso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos, Pai, te agradecer por mais este momento que tivemos de reflexão em Tua Palavra, no chamado que Tu fazes a cada um de nós para sairmos dessa confusão religiosa e seguirmos o nosso sumo pastor, fazendo a vontade dele em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a estarmos trabalhando na seara, colhendo os frutos daqueles que estão aceitando a verdade e que possam permanecer firmes até a vinda do Senhor Jesus. Abençoe todos os que estão participando desses 10 dias de oração. Abençoe cada nome pelo qual as pessoas estão orando. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias, e pedimos também uma bênção especial para a família Castro, que perdeu um membro da família, que foi a minha sogra Estela Castro. Que sejam confortados por Ti e que estejamos certos de que breve nos reencontraremos quando Jesus voltar. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.